Olá, a paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, conhecido nas redes sociais como Davi Costa. Muito bem, este é o meu canal Filemon, e eu convido você para assistir este vídeo até o final. Deixa o seu like, faça o teu comentário e convido você, caso você não for inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever no meu canal. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, eu quero deixar mais uma videoaula a qual nós estamos usando as lições da CPAD. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que é a qual nos traz o título Aviva a Tua Obra. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós estamos em mão, neste momento, a nossa lição de número 12, né? Glória a Deus. A nossa lição de número 12, que é a qual traz o título Vivendo no Espírito. O nosso textuário diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Muito bem. Glória a Deus. Nós vamos agora ler a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim: verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Glória a Deus. Muito bem. Temos uma leitura bíblica em classe que se encontra registrado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Então eu não vou aqui, eu vou gravar uma videoaula somente do tópico número 1, para que o vídeo não fique muito prolongado. E a nossa palavra-chave é Espírito. Muito bem. Nós temos aqui também uma introdução. Queridos, essa introdução fala-se de ato introdutório, ou fala-se de uma preparação. Eu vou ler a introdução para que nós possamos entrar nos nossos comentários. Diz assim: introdução. Os salvos em Cristo Jesus, desde quando aceita Jesus como seu único e o suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Muito bem. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim, conforme diz Mateus 10, 22. Na caminhada espiritual. O crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Muito bem. Eu falei para vocês que a introdução ela é uma preparação. Então nós lemos aqui a introdução e nós nos preparamos para entrar nos comentários que vamos comentar nesse primeiro tópico, nessa videoaula. Amém? Muito bem.
O primeiro tópico desta lição diz: a vida no Espírito. Que coisa interessante. Talvez alguém poderá indagar, perguntar como que nós vivemos uma vida no Espírito, se nós vivemos um corpo físico, se nós vivemos um corpo com uma matéria-prima, que vem a carne, vem osso, vem nervos, vem sangue, vem pele e algo mais. Então, como a vida no Espírito? Muito bem. Aí vem o subtópico número 1 do tópico 1, que diz: andando em Espírito. Muito bem. A vida no Espírito é uma palavra figurativa. Nós estamos vivendo em corpo físico, mas a nossa vida precisa ser vivida no Espírito. E como? Andando em Espírito. E como que é andar em Espírito? Andar em Espírito é permitir que Deus faça ou realiza a sua vontade da nossa vida. Andar no Espírito é nós não fazermos a vontade da nossa carne, da nossa natureza humana, e deixar que a vontade do Espírito Santo seja realizada na nossa vida. Por isso na Bíblia, o verbo andar no Espírito tem um sentido muito importante e figurativo de viver, de viver experiência, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo, ele escreve ali aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo escreve: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso é, andar em Espírito e não cumprireis o apetite da sua carne, O andar em Espírito com letra E maiúscula tem um significado espiritual muito elevado e muito profundo, porque andar em Espírito é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, e ter uma vida espiritual vivida. Porquanto Paulo, lá nas cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, Paulo falou para os romanos: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas aqueles que não andam segundo a carne. Para não ter condenação, é necessário andar segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. No subtópico número 2 do tópico 1, nos traz aqui uma pergunta muito importante: por que andar em Espírito? Muito bem. Por que andar no Espírito? É simplesmente para não cumprir os desejos da nossa própria natureza. Andar em Espírito, nós não vamos cumprir com o desejo da nossa própria natureza. Muito bem. Porque se nós formos andar na carne, aí sim nós vamos cumprir com o desejo da nossa própria natureza. Mas andar no Espírito, nós não vamos cumprir. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos,
Paulo disse o que eu citei há poucos momentos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vem o versículo número 2 do mesmo capítulo, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Isso é quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos e fazemos a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos andando no Espírito. Muito bem. O subtópico número 3, ele diz assim: como andar no Espírito? É mais uma pergunta interessante, que a qual ela poderá ficar indagando em nossos corações. Como andar em Espírito se nós vivemos num corpo material, num corpo físico, palpável, né? Muito bem, como andar no Espírito? Que pergunta interessante. Agora, nós sabemos que andar no Espírito não é fácil, né? Não é fácil andar no Espírito. Por quê? Porque, infelizmente, a inclinação da nossa natureza é uma inclinação carnal. A carne, ela se inclina só para as coisas da carne. Então, de modo que fica difícil nós andar no Espírito, né? Por quê? A inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. O ser humano, ele sabe que quando ele está praticando algo que não agrada a Deus, ele sabe que não agrada a Deus, mas a sua inclinação, a sua natureza, impede com que ele deixe de praticar algo que não agrada a Deus para praticar algo que agrada. Quando as pessoas aceitam Cristo como Salvador, torna-se nova criatura pelo processo salvífico do novo nascimento, conforme diz ali em João 3, capítulo 3, versículo 3, né? Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Aí vem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Entretanto, elas precisam cultivar um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Todas as pessoas que aceitam Jesus, é necessário cultivar esse novo relacionamento espiritual e perseverar com Deus. Portanto, para o crente andar no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, vamos ler lá para nós concluirmos esse assunto. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo é o 17. Aleluia, para nós concluirmos este assunto. Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É necessário então termos o Espírito Santo habitando dentro do nosso ser, né? Aleluia, para podermos ter uma vida no Espírito.
Também precisamos ser guiados pelo Espírito, conforme diz Paulo, aqui nas cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo, glória a Deus, no capítulo 14, no capítulo 8, né? E o versículo de número 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para você ser filho de Deus, é necessário ser guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia ainda diz também, nós observamos aqui, que também para nós termos um relacionamento perseverante, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, conforme Paulo disse nas cartas aos Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Paulo disse assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É necessário que nós precisamos ter o Espírito Santo morando dentro de nós, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós termos esse relacionamento espiritual perseverante, para nós andarmos com Deus, andar no Espírito. É necessário termos tudo isso que a qual nós acabamos de falar. E aqui eu quero encerrar o primeiro tópico da lição número 12 do primeiro trimestre de 2023, que diz assim: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like e faça o teu comentário.